Um poliedro convexo é constituído de dois ângulos triédricos, 8 ângulos pentaédricos e 6 ângulos hexaédricos. Determine o número de faces desse poliedro. Para resolver esse exercício, nós vamos relacionar cada vértice que tem uma característica relacionada aos seus ângulos poliédricos. A primeira informação é que dois ângulos são triédricos. Significa que existem uma quantidade de vértices, que eu vou chamar de V3, que saem três arestas. E ele diz que essa quantidade de vértices é 2. Então, a quantidade de vértices que sai 3 arestas é igual a 2. E eu vou usar essa mesma característica para os outros vértices. Ele diz que existem 8 ângulos pentaédricos. Então, eu vou dizer que a quantidade de vértices que sai 5 arestas é 8. E a quantidade de vértices que sai 6 arestas é 6, porque ele fala que tem 6 ângulos hexaédricos. A partir daí, eu posso dizer que a quantidade total de vértice é 16. Agora, eu posso relacionar as características desses vértices com as arestas. Lembre-se que sempre tem essa relação entre as arestas e as características dos vértices. Como eu tenho uma característica para cada vértice, por exemplo, para esses dois vértices sai 3 arestas, para 8 vértices sai 5 arestas, para 6 vértices sai 6 arestas, então eu posso calcular a quantidade de arestas. Eu vou utilizar aquela relação que a gente viu no exercício 2. A quantidade de arestas vai ser como se você somasse todas as arestas que saem de vértice em vértice, mas você tem que dividir por 2, pois como o poliedro é conectado de vértice em vértice por meio das arestas, uma aresta está associada a dois vértices. Então eu vou ter que dividir por 2 aquela soma. Porém, eu só tenho vértices que saem 3 arestas, então eu vou colocar V3 vezes 3. Vértices que saem 5 arestas, que são as vértices de ângulos pentaédricos, vai ser V5 vezes 5. E os que saem 6 arestas, então vai ser V6 vezes 6. Isso tudo dividido por 2. Calculando a aresta desse jeito, eu vou substituir aqui onde é V3, onde é V5 e onde é V6 pelos valores respectivos. Então vai ficar 2 vezes 3 mais 8 vezes 5 mais 6 vezes 6. Isso dividido por 2. Essa conta toda aqui dá 41. Isso significa que a quantidade de arestas que eu tenho nesse poliedro dado aqui é 41. Como exercício quer que a gente calcule a quantidade de faces, eu vou utilizar a relação de Euler, já que esse poliedro é convexo. Então, pela relação de Euler, eu tenho que a quantidade de vértices, que é 16, mais a quantidade de faces, que é o que eu quero achar, é igual à quantidade de arestas, que eu descobri, que é 41, mais 2. Isolando aqui o F, eu descubro que a quantidade de faces é 27. E assim eu consigo concluir esse exercício. Lembre-se dessa relação. Toda vez que o exercício der para você a característica dos vértices do seu poliedro, você consequentemente vai achar a quantidade de vértices e em seguida, utilizando essas características, para um poliedro convexo, você vai encontrar a quantidade de arestas. Aí, pela relação de Euler, você pode encontrar a quantidade de faces.